Hoje iniciaremos nossa disciplina Educação Inclusiva, com carga horária de 60 horas aulas. Sou professora regente Fabiana Araújo Souza, técnica em ações educacionais no IFP, Campus Teresina Central. A unidade 1 enfatizará da educação especial à educação inclusiva, modelo de atendimentos, paradigmas e seus principais aspectos, tendo como objetivo conhecer aspectos históricos que levaram à mudança no paradigma da educação especial para a educação inclusiva. Iremos iniciar nosso estudo falando sobre os aspectos éticos, sociais, políticos e educacionais que envolvem o processo de inclusão da pessoa com deficiência, que foram delineados de acordo com a evolução histórica da humanidade. Esses fatos, alunos, aconteceram dentro do contexto da organização sociopolítica e econômica vigente na sociedade e não podem ser considerados de forma isolada. Para entendermos a construção desse processo, é necessário conhecer o percurso histórico que envolve a pessoa com deficiência. Vamos ver um pouco da história geral, porque na pré-história, na cultura primitiva, o povo nômade, que sobrevivia da caça e da pesca, como vocês podem observar nessa imagem, o indivíduo que não ajudava nessas atividades era abandonado em ambientes perigosos. Os registros mais antigos sobre a atenção voltada à pessoa com deficiência datam da Idade Antiga e da Idade Média. Na Idade Antiga, esse período foi conhecido como período do extermínio. Por exemplo, em Esparta e Atenas, as pessoas com deficiência física ou mental era considerado uma degeneração da raça humana. Então, considerados sub-humanos. Esses sub-humanos eram eliminados ou abandonados. A sociedade ela adotava a prática chamada eugenia radical, porque quando as crianças nasciam com algum tipo de deficiência, eram abandonadas em montanhas, florestas, atiradas em penhascos ou em rios. Assim, alunos, os aspectos éticos e sociais eram traduzidos através de atitudes excludentes da sociedade em relação à pessoa com deficiência. Ou seja, não tinha nenhum valor ou importância como ser humano, já que sua exterminação não demonstrava ser problema ético e moral. Na Idade Média, foi conhecido como segregação ou institucionalização. Com o advento do cristianismo, passou-se a adotar uma postura sob a influência da doutrina cristã e seus dogmas. As pessoas com deficiência, elas ganham alma e não podem mais ser eliminadas ou abandonadas, porque isso era contra o desígnio de Deus. Adotavam uma concepção teocêntrica, porque os dogmas religiosos, nessa época, ele passa a determinar a ordem social. A sociedade passou a explicar a deficiência sob a lógica dessa nova concepção, em que todos passam a ser considerados filhos de Deus. Então, elas eram acolhidas em conventos e igrejas, as pessoas com deficiência, onde se passou a haver uma tolerância com essas pessoas e a adoção de uma aceitação caritativa, isto é, as pessoas que nasciam com imperfeição passam a ser merecedoras de caridade. Podemos observar nessa imagem da época da Idade Média uma mulher acolhendo uma criança com alguns aspectos sindrômicos. Já na Idade Moderna, esse período foi conhecido como um período científico, porque houve uma nova postura de pensamento, onde a quebra de paradigmas é a maior valorização do ser humano como a adoção de uma nova postura de pensamento baseada na filosofia humanista e na medicina,
que iniciou pesquisas sobre a pessoa excepcional. E esse humanismo é uma filosofia moral que coloca o homem no centro de tudo. Dentro desse período, ocorreu duas fases, a de integração e a fase de inclusão. Nós veremos essas duas fases com mais detalhes quando estivermos falando sobre o modelo de atendimento à pessoa com deficiência. No contexto da história no Brasil, ele foi determinado pelos mesmos costumes e informações vindas da Europa. Nós temos a roda dos expostos, que ela consistia nesse mecanismo utilizado para abandonar recém-nascidos que ficavam ao cuidado de instituições de caridade. Essa roda dos expostos, as primeiras foram em Salvador, no século XVIII, no Rio de Janeiro, e depois no século XIX, em São Paulo. O modelo predominante foi o modelo institucional. Nesse modelo de institucionalização, nós podemos falar sobre a retirada das pessoas da sua comunidade de origem, acontecer a manutenção em instituições residenciais segregadas, para isolamento total, às vezes, da pessoa com deficiência. Eram localizadas longe de suas famílias, as pessoas eram colocadas longe de suas famílias, e muitas vezes acontecia o isolamento absoluto da sociedade. Nesse modelo institucionalista, podemos salientar que as pessoas com necessidades especiais eram consideradas um fenômeno metafísico, da coisa sobrenatural, ou um fenômeno biológico. Eram confinadas essas pessoas, longe de suas famílias, colocadas em instituições com fins filantrópicos. Esse é o paradigma da institucionalização, porque as pessoas com deficiência eram destinadas a ser tratadas em asilos, hospitais e manicômios, sob orientação da medicina. Somente em 1854 foi fundada a primeira instituição de atendimento escolar às pessoas com deficiência, por Dom Pedro II, que era chamada de Império Instituto dos Meninos Cegos. Esse nome foi alterado pelo Decreto 132 de 1891 para Instituto Benjamin Constant. Em 1857, foi fundado o Instituto Educacional de Surdos. Ambas as instituições, Instituto Benjamin Constant como INES, são no Rio de Janeiro. E essas instituições elas existem até hoje, são mantidas com recursos do governo federal e constituem centros de referência nacionais no atendimento aos deficientes visuais e auditivos. Em 1858 a 1856, foi acontecer o surgimento das escolas especiais de caráter privado, com ênfase no atendimento clínico especializado, com iniciativa oficial em âmbito nacional. Esse período ele foi decisivo, pois só então a sociedade passou a compreender que os deficientes de diversa natureza poderiam ser produtivos e o modelo de atendimento foi assumido em novos contornos, lentamente, do clínico terapêutico para o pedagógico educacional. A concepção de educação especial, ela tem sua construção histórica na segunda metade do século XX, e ela ganhou força no Brasil na década de 1950, com o Instituto Pestalozzi e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Assim, caros alunos, a educação especial ela surgiu com o atendimento às pessoas com deficiência em instituições especializadas, organizada para atender a necessidade específica para cada tipo de deficiência. As instituições ela tinham seu quadro composto por profissionais especializados, não apenas na educação, mas na reabilitação. E essa educação especial vivenciou profundas transformações ao longo do século XX.
Com essas lutas e movimentos sociais organizados, elas trouxeram relevantes contribuições para esse processo. O sistema educacional regular passou a preocupar-se com a integração dos alunos com deficiência, buscando fórmulas que viabilizassem esse processo. Este forte poder de articulação e mobilização social refletiu-se no campo sócio-jurídico, como na Lei de 8.000, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961, que ela enquadrou a educação especial no Sistema Geral de Educação e identificou as pessoas com deficiência como excepcionais. Já a LDB de 1996, ela definiu no seu artigo 58 a educação especial como uma modalidade de educação escolar, oferecendo-a preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A nossa educação inclusiva, ela teve origem nos Estados Unidos através da lei pública em 1975, que é fruto de um contexto histórico que resgata a educação como espaço do exercício da cidadania e da garantia de direitos. Fundamenta-se numa filosofia que reconhece e aceita também a diversidade, inclusive das pessoas com necessidades educacionais especiais. Supõe-se que seja um processo de ampliação do acesso à educação através da rede regular, em que tal rede passa a reestruturação em sua organização, cultura e prática, de modo a atender à diversidade do alunado e de suas necessidades e especificidades de cada aluno. No campo educacional, há dois grandes marcos na história da educação inclusiva: a Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em março de 1990, Ano Internacional da Alfabetização na Tailândia. O evento resultou a aprovação da Declaração Mundial sobre Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, ocorrida 4 anos depois na Espanha, onde foram discutidos as necessidades educativas especiais. Veremos com mais detalhes essas legalidades normativas na segunda unidade. Entre os desafios para a efetivação da educação inclusiva, encontramos a necessidade de rompimento das barreiras. Barreiras arquitetônicas, elemento natural, instalado ou edificado, que impeça ou dificulta a movimentação das pessoas com deficiência ou com necessidade especial. Barreiras metodológicas, barreira dos métodos e técnicas de lazer, trabalho e educação. Barreira comunicacional, dificuldade gerada pela falta de informações, falta de sinalização, de descrição de informação. Barreira programática, barreiras embutidas em legislações, normas ou políticas públicas. Barreira instrumental, barreiras no uso de instrumentos, ferramentas e utensílios. Barreiras atitudinal, preconceito e estereótipos que orientam comportamentos e atitudes diante da pessoa com deficiência ou com necessidade especial, como se a pessoa com alguma necessidade especial ela fosse uma coitadinha, tivesse caridade com essas pessoas. No nosso campo da prática educativa, tem destaque essas barreiras atitudinais, pois elas orientam comportamentos e atitudes, podendo levar os educadores a considerar o aluno com necessidade especial como incapaz, levando a cobrar menos desse aluno. Modelos de atendimento à pessoa com deficiência e seus paradigmas. Alunos, a construção e a prática pedagógica da educação especial, ela possui diferentes substâncias e elas sofreram várias críticas. Adiante, vamos conhecer detalhadamente.
nós temos a integração. Na integração, o aluno com necessidade especial é inserido no contexto educacional como qualquer outro aluno. A metodologia de ensino não sofre adaptações. Não existe classes especiais para que favoreça o seu processo de ensino e aprendizagem. O aluno deveria se adequar ao atendimento que lhe era oferecido. Predominou por muito tempo esse modelo e ainda hoje há resquícios desse modelo pedagógico no nosso sistema educacional. Nós temos a inclusão. A inclusão, ela visa a democratização da educação, primando pelo respeito e valorização da diferença, direito à convivência com as diferenças. O modelo de educação inclusiva é inovador e ele questiona o conceito e metodologia empregada no modelo integrador. Então, a inclusão, ela requer a reestruturação do sistema educacional de modo que este cuide de todos os alunos, dando-lhe condições de pleno acesso e participação, além de apoiar todos que fazem parte desse processo, professores, pessoal administrativo, em prol do sucesso educacional. A inclusão deve refletir mais do que o ensino de conteúdos acadêmicos, deve desenvolver o aluno como um todo, cultivando as competências, atitude, conhecimento necessário à inclusão na sociedade. Vejamos essa imagem. Salve a diversidade humana. Diferença não é defeito. Vamos refletir. Temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Boaventura de Souza Santos. Então, alunos, bons estudos e até a próxima aula.